Eu tô lendo aqui as mensagens de vocês, ó. Você acha que Max teria dificuldade em se adaptar a outro motor? O Hamilton e o Sainz falaram disso. Se o Max for para o motor Ferrari, que parece ser mais difícil de se adaptar do que o Mercedes, pelo que nós estamos vendo pela troca de pilotos, pode ser que ele leve um tempo para se adaptar, sim. Aí a gente já nem está falando tanto do carro em si, mas do motor, desse despejo de potência, de como você vai lidar com esse motor, entendeu? Vinícius, esse é um ponto muito complexo. Por quê? Vários pilotos, vários engenheiros, vários chefes de equipe já falaram a mesma coisa. O carro, em sua concepção, ele não é feito para um piloto específico. O carro, em sua concepção, é feito para ser o mais rápido possível, dentro daquela ideia do que a equipe tem de que seria o mais rápido das simulações deles. Quando o carro vai para a pista e os pilotos começam a entender como está aquele carro, aí sim, o piloto fala, olha, vamos supor que o Verstappen e o Tsunoda estão dando ali o feedback. O Verstappen fala, pô, a gente precisa consertar essa traseira. E o Tsunoda fala, a traseira tá boa. Eles vão ouvir o Tsunoda ou eles vão ouvir o Verstappen? Eles vão ouvir o Verstappen. Aí sim, esse desenvolvimento ao longo da temporada passa muito pelo feedback do piloto. Mas o carro, em sua concepção original, ele não necessariamente é feito para o Max, é porque a Red Bull tem um conceito de carro que é difícil, e isso vem do Newey, eles herdaram do Newey. O Newey é um projetista que faz carros peculiares ao longo de sua jornada na Fórmula 1, principalmente olhando para esse período de Red Bull, ok? E dependendo do regulamento, o carro vai ficando mais peculiar. Se você for ver quando o carro era bem mais simples, na época do Vettel, do Webber, os dois conseguiam domar o carro. Conforme foram avançando o regulamento e foi ficando mais complexo, poucos pilotos foram se adaptando a esse carro da Red Bull. E nós estamos vendo isso novamente agora. É um carro muito extremo, como está falando aqui o Leonardo. É um carro muito, muito extremo. Ó, o Lucas chegando da faculdade. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, meu nobre. Boa noite aí, pessoal chegando. Juan também. É mais peculiar e mais sensível, exatamente. É um carro muito peculiar. É um carro que tem uma sensibilidade muito peculiar. E isso influencia demais a pilotagem. Você vê que o Tsunoda já se adaptou melhor do que o Lawson. Não que o Tsunoda esteja fazendo um trabalho excepcional, mas ele já se adaptou melhor que o Lawson a esse carro. O Tsunoda já consegue ter mais o feeling, ou seja, é um carro que opera numa janela muito menor, numa sensibilidade muito maior, então poucos pilotos vão conseguir se adaptar a esse estilo. Talvez do grid hoje, talvez o Verstappen seja o único que consegue domar 100% esse carro, que consegue andar rápido com ele, tá? Talvez. Então, às vezes, o potencial do carro da Red Bull é gigantesco, é absurdo, porém, para você alcançar esse potencial é muito peculiar. Então, tem esses detalhes que a gente não pode fugir, beleza? Esses detalhes não podem, de forma alguma, passar despercebido. Deixa eu pegar aqui um negocinho aqui para colocar aqui para vocês, que a gente já vai mudar de assunto. Então, é isso. O Russell tem chance de andar bem nesse carro da Red Bull, porque se ele está bem nesse tipo de carro, a Mercedes também é dianteiro, o Hamilton já reclamou disso. É uma possibilidade, o Russell é um piloto que pode ter essa sensibilidade. Ele pode ter essa sensibilidade sem sombra de dúvida. Eu não ficaria 100% surpreso, mas é um carro peculiar. É um carro muito peculiar. Me pergunto se o Vettel tivesse ficado na Red Bull até hoje, será que ele iria conseguir guiar esse carro até o Ricardo? O Vettel, ele tem uma peculiaridade, eu vou pedir para a produção puxar aí uma imagenzinha do Vettel, por favor. Vou entrar num mérito aqui polêmico, que eu já falei outras vezes, acho que até em live aqui também, mas eu quero falar rápido, até porque a gente já falou muito sobre Vettel em outros vídeos, assim, sobre esse assunto. O Vettel é um tetracampeão, um piloto extremamente rápido, um dos gigantes da Fórmula 1, mas ele é um piloto que, além do problema que eu já bati muito na tecla, dele não ter corrigido a inconstância dele ao longo da carreira, você tem o problema de que o Vettel funciona muito com um carro específico. Então ele deu muito certo com aquele carro da Red Bull no regulamento de 2009 a 2013. Depois, quando entra a era híbrida, ele já não se adapta tão bem assim. Tem uma fotinha dele aqui na Ferrari. Porque o exemplo da Ferrari também do Vettel é muito bom. Eu acredito que o Ricardo teria mais chance de se adaptar a esse carro atual da Red Bull do que o Vettel. Por quê? Porque o Ricardo já pegou um período da Red Bull em que os carros eram mais complexos do que o do Vettel.
A Red Bull do Vettel ainda era uma Red Bull que o Weber, por exemplo, conseguia extrair bons resultados. A Red Bull do Ricardo já era uma Red Bull um pouquinho mais peculiar. Exato, com os V8 o Vettel se adaptou melhor. Ele perdeu até para a calvície. Então esse é o detalhe. Tem pilotos que se você entregar o carro perfeito para ele, ele vai ganhar tudo, que é o caso do Vettel. Só que se você entrega um carro que já não está tão na mão, ele não performa tão bem. E o Vettel se encaixa justamente nisso aí. Entregue o carro perfeito para o Vettel e ele vai ganhar de qualquer um. Ele vai bater de frente com qualquer um. Entregue um carro que precisa de um pouquinho mais de feeling e o Vettel já não extrai 100% a todo instante, entendeu? Esse é talvez seja o detalhe que faz o Vettel entre os dois tetracampeões, entre os 3 tetracampeões, né? Prost, Vettel e Verstappen, talvez isso faça do Vettel o menos forte deles. É o que eu vejo. Vettel andou bem na Ferrari ao contrário do Hamilton. Ainda assim cometeu muitos erros que não poderia ter cometido, tá? Ainda assim cometeu erros que não podia ter cometido. O Vettel na Ferrari poderia ter sido um pouco melhor. Não vou nem dizer de título, porque aí também depende do desenvolvimento do carro, etc. Então é uma coisa bem peculiar o Sebastian Vettel. É um pilotaço, mas que precisa de um ecossistema muito peculiar para ele funcionar. Sem falar em habilidade, falando em importância. Max passou o Vettel na Red Bull, o alemão ainda é maior. Verstappen é maior. Eu digo isso sem sombra de dúvidas. O impacto do Verstappen, por mais que o Vettel seja o primeiro campeão da Red Bull, o impacto do Verstappen é maior desde o momento em que ele pisa na Red Bull. O impacto do Verstappen é maior pela idade que ele chegou, pelo impacto dele vencer a primeira corrida pela Red Bull, a expectativa em cima dele era muito maior do que a em cima do Vettel. O primeiro título do Verstappen já é um título com mais pompa do que o primeiro título do Vettel, porque o Vettel era azarão naquela temporada. Aquele título era entre Weber e Alonso, entendeu? Eu também vejo dessa forma, Ruim Williams. Eu também vejo dessa forma. Verstappen quebrou a hegemonia. Então, assim, é isso aí. Achou o canal da live, tamo junto, velho, tamo junto. Max venceu na estreia da Red Bull, exatamente. Então, eu acredito nisso. Aproveitando aqui o tema da Red Bull, o que falar do Lawson, Lindblad, ou seja lá, quem da academia da Red Bull já em Imola, brincadeiras à parte, tá tenso o tranco pro Liam. O Lindblad é o próximo prodígiozinho que a Red Bull tá moldando, tá? A Red Bull tá apostando muito nesse garoto, mas muito mesmo. Deve levar mais uns aninhos até ele chegar na Fórmula 1. Por enquanto, o Liam Lawson tá seguro. Por enquanto. Tá? Mas o Lindblad realmente é o cara que a Red Bull aposta muito para o futuro. Ele tem feito, inclusive, temporadas fantásticas aí na base. Tem esse detalhe. Foi o que eu acabei de dizer, trocaria o tetra do Vettel pelo bi do Alonso, não querendo desmerecer o Vettel. Eu acho que em termos de proporção de título para a habilidade do piloto, seria mais ou menos isso. O Alonso merece 4 títulos e o Vettel 2. Não estou desmerecendo o Vettel no sentido dele não ser um grande piloto. Ele foi um pilotaço. Pilotaço de Fórmula 1. Mas ainda assim, eu também acho que em termos de habilidade seria mais justo, né? Mas nem sempre a justiça tá aí, né?